Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus, do canal Ciquetão. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que principalmente rezem por mim. Bem, em primeiro lugar, certo? É importante que se note uma coisa. O Rumble, ele saiu do Brasil. Por hora, e eu acho que a longo prazo, ele encerrou suas operações no Brasil. Encerrou. Por quê? Ostensivamente alegando cerceamento excessivo do discurso. A nível mundial, isso é algo que pegou até mal para o Brasil, certo? E isso é um sinal muito forte de uma coisa, que o Brasil, ele é um país que até para os padrões do Ocidente de hoje, certo? É um país onde o discurso é muito regular. E é um país onde a liberdade de expressão não existe mais, certo? É um país onde a liberdade de expressão não existe mais. O discurso no Brasil é algo muito regulado. E é um discurso regulado, certo? Onde cabe onde os tribunais têm um poder quase restrito de cerceamento de discurso. A analogia em Alan Partem é frequentemente utilizada em relação à criação de delitos de opinião, o que é uma coisa que em qualquer outro lugar do mundo é impensável, certo? É impensável o uso de analogia em Alan Partem. Em qualquer caso, quanto mais, certo? E para crimes de opinião, para a criação biônica de crimes de opinião, certo? O Brasil é um país onde os tribunais já usam censura prévia. Você já teve caso de censura prévia, como é o caso do documentário do Brasil Paralelo sobre o Molusco, que ele foi censurado até mesmo antes de ir ao ar. O Brasil é um país que hoje pode ser considerado um país autoritário. Isso aí são traços de autoritarismo. O Brasil não é mais o que se chama de democracia liberal. Não é mais. Não é mais. É isso aí, não é mais uma democracia liberal. E uma plataforma de grande porte, eu acho que ele é o maior concorrente do YouTube, que é o Rumble, ter decidido sair do Brasil, alegando isso aí, é um sinal muito sério. Só não vê quem não quer. O Brasil é um país onde o discurso é muito regulado. O Brasil é um país onde já se usa, certo? Desde os anos 2000, a analogia em Alan Partem para reprimir crimes de opinião. Isso com o tempo foi só se intensificando. Certo? Então vejam. O Brasil não é mais um país democrático enquanto a democracia liberal. E eu já vi, inclusive, gente de esquerda dizer coisas como paradigma liberal da democracia ultrapassado em relação a essa questão aí do cerceamento da liberdade de expressão. Tá certo? Vocês já sabem, né? Vocês já sabem, certo? Mais ou menos. O Rumble investiu uma fortuna, né? Para catapultar o Monark como garoto propaganda. E o Monark acabou servindo de boi de piranha, certo? E, na verdade, esse boi de piranha foi totalmente abortivo, porque ele foi censurado de tudo que era jeito. Basicamente, né?
Também não ajudou o fato de que o monarca foi idiota. Certo? O monarca é um sujeito completamente despreparado para a posição em que se encontrou. Certo? O monarca é um sujeito totalmente despreparado para a função em que ele acabou. Certo? O monarca, certo? Ele é um sujeito que, assim, sinceramente, se não fosse o fato de que ele é uma figura vítima, certo? De restrição ao discurso e uma figura vítima do controle de discurso, se não fosse por isso aí, certo? E do fato, se não fosse também pelo fato de que ele é alguém que permite muito, certo? Que ainda dava uma ampla margem para a apresentação de visões, das visões mais divergentes possíveis, embora deva-se admitir que o monarca trazia muito e dava muito espaço exatamente para pessoas que estão na unidade de ação que mais queria persegui-lo, como é o caso de alt-rights em geral, que também estão entre os mais perseguidos, certo? Ironicamente, certo? Inclusive gente da própria bolha comunista, certo? Se não fosse por essas duas coisas que eu falei, a saída do monarca do debate público no Brasil, que tanto faz quanto tanto fez, nem fede e nem cheira, e talvez seja até melhor. Porque, sinceramente, o monarca é uma figura que ele é um despreparado intelectual que gerou muito mais problema do que coisas boas, certo? Quando você vai ver bem, certo? Para o YouTube brasileiro. Ele é um dos pais, certo? Desse formato idiota que o YouTube brasileiro tem hoje, certo? Ele é um sujeito que é intelectualmente despreparado para a função em que chegou, para a posição em que chegou, certo? Ele é um sujeito que é completamente despreparado para tal. Eu acho o Monarca um péssimo entrevistador. As entrevistas do Monarca são péssimas, certo? A grande maioria delas, certo? Eu falo isso como alguém que teve a oportunidade de ir ao Monarca e não foi. Certo? E não fui. Certo? Sem prática, mas se for dizer que eu gostaria da experiência, eu gostaria. A experiência de ir ao Monarca. Certo? Infelizmente, esse meio da internet brasileira tem muito problema com o seguinte. Porque os influencers que tiveram pioneirismo eram figuras particularmente imbecis, certo? As grandes. Era esse tipo de filhinho de papai das grandes metrópoles do Brasil. Que é um tipo de gente qual eu vejo muito que nunca sai nada, né? Tipo de gente que nunca sai nada. É isso, né? O Brasil, eu acho que é um dos países do Ocidente onde há uma menor liberdade de expressão e é um dos países do Ocidente onde o discurso é mais controlado. Paulo Francis dizia que naquela época, nos anos 90, o discurso no Brasil era muito mais livre que o dos Estados Unidos. Hoje eu posso dizer que isso se inverteu. E Michael Jones no Brasil acho que estaria preso há muito tempo. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.